Esse caso, ele é um caso do nosso ambulatório, tá certo? Do Hospital Universitário. É um caso que eu trouxe um tanto simples, mas tão corriqueiro, que eu acho que merecia a gente discutir aqui algumas alternativas, tá certo, gente? Eu também li alguns trabalhos para discutir, para aprontar para fazer esse caso, e eu vou disponibilizar essas revisões para vocês, tá certo? Maria, ela não está mais compartilhando. Maria, não está mais aqui, não. Agora voltou. Deixa assim, tá? Não, não deixa na tela cheia, não, Maria. Acho que assim fica melhor para você fazer. Pode passar, então. É uma paciente, então, uma moça de 25 anos, ela é procedente de João Pessoa, e a queixa dela era dores nas mãos, a queixa principal. Ela era do sexo feminino, portadora de lúpus há 6 anos, e ela abriu o quadro com um acometimento cutâneo, articular e hematológico. Tá? Essa data aí foi, se eu não me engano, em 2018, se eu não me engano, tá, gente? No meio de 2017, ela desenvolveu, junto com a doença, uma alopecia universal, com exacerbação da poliartrite que ela tinha no início, e não respondia à terapêutica habitual, tá certo? Então, foi tentado para ela aumentar o corticoide, fazer minipulso, a hidroxicloroquina ela já usava, foi associada a metotrexato, azatioprina e dapsona. E ela não respondeu ao quadro, menos a alopecia não respondeu nada, e o quadro articular também ficou muito frustro. Ela continuava, embora não tivesse lesões em órgãos-alvos, órgão mais nobre, ela continuava com qualidade de vida muito ruim por causa de uma poliartrite incapacitante, certo? Eutília, ela já estava usando o metotrexato quando fez a alopécia? Não, ela estava só com hidroxicloroquina, e ela iniciou o quadro conjunto da alopécia com a poliartrite, sabe, Ângelo? Okay. É a foto dela, essa próxima, da mocinha, uma menina bacana, uma menina cheia de vida, e ela, então, perdeu todo o cabelo dela todo, tá certo? Bom, e aí, gente, a gente já não tinha muito mais opção para ela, tá certo? Eu trouxe, então, essa revisão, que saiu agora, em 21, do grupo da Sorbonne, onde eles fazem uma revisão do que a gente tem de tratamento para lúpus eritematoso cutâneo, tá certo? O quadro articular, eu vou discutir com vocês mais adiante, mas a gente tem mais opções. Eu acho que todos concordam comigo, né? Mas o quadro cutâneo dessa paciente, a alopécia dela era muito mais importante, e por isso frustrante para ela e para a gente, e por isso que eu resolvi trazer esse caso, tá certo? Então, essa revisão eu vou disponibilizar para vocês, é uma revisão que trata de tudo que existe de current, no momento, para tratamento de lúpus eritematoso cutâneo, tá certo? Então, ele divide o lúpus eritematoso cutâneo em subagudo, crônico, em lesão discoide, em subtipo de lúpus túmidos, e ele vai fazendo uma revisão de todo o tratamento disponível, tá certo? Pode passar a próxima, Maria. Esse quadro, ele trata de tudo que é tratamento disponível para lúpus, tratamento sistêmico. Antes de entrar nesse quadrinho, ele não esquematizou, mas a revisão ela relata o tratamento do lúpus leve a moderado, do lúpus cutâneo, geralmente com um corticoide tópico ou tacrolimus tópico, é o que a gente tem hoje. As formulações de corticoide vocês têm, eles referem formulações
de betametasona, de prednisolona, de metilprednisona em tópico, tá certo? E eles orientam que sempre no comprometimento mais leve da doença, a moderada, a gente tente usar tópico, tá certo? Então, o que está referendado pela literatura é o uso de corticoide e de tacrolimus tópico, tá certo? Eu vou depois discutir com vocês alguns tratamentos off-label que eu andei lendo, mas o que a gente tem hoje em bula é isso. Daí ele entra, então, no tratamento do lúpus de moderado a grave, lúpus cutâneo. Ele começa, a revisão começa a citar o que a gente tem. Então, ele diz que o padrão ouro é a hidroxicloroquina, é tratamento de primeira linha. Realmente existe uma melhora importante do quadro cutâneo, mas não do quadro de alopécia grave. Tá? Geralmente, aquela alopécia inicial, aquela alopécia de pouco tempo, com uma queda de cabelo inferior a 50%, você tem uma melhora com hidroxicloroquina. Tá? Mas, enfim, eles colocam que ela é primeira linha, tá certo? E que depois, se a hidroxicloroquina não responder, é que a gente vai, então, pensar em drogas que eles chamam de segunda linha, que aí entra o metotrexato, que a Ângela comentou, se existia a queda de cabelo antes, mas ela não usava porque ela tinha um lúpus que estava em remissão e estava bem com hidroxicloroquina. Os retinoides, né? A gente tem a secretina, tá certo? Mas a gente não tem isso liberado para uso público. A dapsona, como opção, pode passar, Maria. A talidomida, eu tenho muito receio por causa dos efeitos teratogênicos, tá certo? Existe eles comentam que existe toda uma papelada que precisa ser assinada e que o paciente ele precisa entrar em regime de anticoncepção, tá? Forçosamente, quando ele vai usar a talidomida. E ele comenta que realmente os resultados são bons, mas não superiores aos que já usamos, tá certo? Existe uma nova droga chamada lenalidomide, que seria um derivado da talidomida e que está sendo testada, tá certo? Com bons resultados, com resultados animadores. Mas nenhuma dessas drogas, eles tocam em assunto da alopécia. Então, realmente, quando eles deixam as key messages da revisão, eles colocam que a alopécia realmente carece de um padrão ouro, de um estudo melhor, de diversidade de drogas. Então, é um âmbito a desejar. Além disso, eles comentam do micofenolato, da azatioprina e de imunoglobulina, mas imunoglobulina eles colocam que é um tratamento caro e que não existe resultados promissores. Tá certo? Eu coloquei isso, gente, para vocês verem que a gente tentou quase todas as drogas, né? A gente só não tentou micofenolato porque a gente não tem um acesso tão tranquilo. Aí eu queria que a Ângela pudesse falar um pouco para a gente, porque eles têm um acesso melhor a micofenolato, e eu queria ouvir sua opinião sobre esse caso hoje. Veja, Eutília, primeiro, é um caso assim, é difícil você tratar a alopecia universal, né? A gente sabe que metotrexato dá alopecia universal, leflunomida também dá. Não sei se dá com a azatioprina, eu não lembro se ela dá alopecia universal. A gente não tem micofenolato para paciente com lúpus, exceto se ele tiver a lesão renal. A gente consegue o micofenolato. Agora, para mim é muito difícil. Eu nunca tive um paciente assim para tratar, tá? O que eu estava conjecturando aqui eu não sei se essas drogas, porque a única coisa que ela tem é alopécia, né? Ela não está com DNA. Tá, ela não está com DNA positivo, ela não está com consumo de complemento, não tem nada. O que eu estava conjecturando aqui era tofacitinib off-label, para o quadro articular e para a alopécia, né? Porque quando a gente estuda inibidor de JAK, aí eles falam de alopécia universal, alopécia areata, e como ela tem um quadro articular, eu digo assim, eu
ficaria tendenciosa a trocar, inventar um CID dela e conseguir um tofacitinib para ela. Você está entendendo? Mas eu realmente, Ângela, não saberia nem o que fazer. Acho que iria conversar com a dermato para a gente ver com o Henrique. As pessoas que estão assistindo querem comentar alguma coisa? Mas se alguém mais quer dar opinião, tem Lília, Alexandre. Eu estou impressionada, Sânia. porque, inclusive, ela perdeu a sobrancelha, não é isso? Isso. Agora, sim, será que não tinha que pensar em outras causas? Porque, assim, queda de cabelo com queda de sobrancelha, a sífilis dá, não dá? Hanseníase, sífilis. Hanseníase, sífilis. Alguma coisa neurológica não pode dar, não? Ela não tinha nada de genética, clínica, né? A alopecia areata, assim, tudo bem que a gente já tem uma doença autoimune, mas, assim, vai que ela tinha alguma predisposição genética. Existe a alopecia universal, houve uma simples coincidência. Pensar em droga, pensar em interação de droga. Só que droga ela não estava usando que justificasse, entendeu, Lilian? O problema é esse. Mas vai que, né? Quem sabe? Tem lá um né? relato. Não pode afastar. Não pode afastar, não tem como afastar. É isso que a Ângela comentou. Essa paciente não é minha, é do ambulatório de lúpus. Eu faço esse ambulatório, mas eu faço só o de nefrite. Mas nesse dia eu estava dando aula e estava também no ambulatório e participei do caso, por isso que eu trouxe. Mas a paciente é de Ana Carla. O que aconteceu, gente? Foi avaliado hanseníase, foi avaliado para sífilis. Realmente ela não tinha uma história androgenética, não tinha uma história em casa. Era uma paciente cooperativa que sabia informar bem e assim, uma paciente aderente ao tratamento, tanto que ela realmente ela usava o Rohypnol de forma contínua e ela entrou em atividade, né? E a gente ficou pensando exatamente isso, né? A gente já fez isso, né? Nessa discussão, o que a gente vai fazer, né? Ângela foi no tiro. Ângela foi no tiro. Até porque hoje o tofacitinib, gente, depois de chikungunya, não sei se vocês lembram, que o pessoal disponibilizou tofacitinib uma época, porque a gente estava sofrendo muito, né? E eu lembro que uma vez uma paciente disse para mim: olha, eu quero aquele remédio que faz crescer cabelo, que a minha amiga tomou e o cabelo dela ficou desse tamanho. Porque ela tomava arava, sabe, Ângela? E o cabelo dela caiu. Já caía. E a gente trocou por tofa e o cabelo dela começou a crescer, aí se espalhou. Então, assim, na discussão lá no dia, a gente tocou nesse assunto. E, assim, esse mesmo pensamento de Ângela, olha, a gente bota o CID e DM05, a gente não está mentindo. Ela tem uma poliartrite e tinha uma caixa de tofacitinib lá e o pessoal tinha deixado. Né? A gente está falando entre a gente, só tem médicos aqui. Bom, e aí a gente optou por fazer, tá? Eu não sei se alguém quer discutir mais alguma coisa, eu vou mostrar alguma revisão nesse sentido. Os residentes querem comentar alguma coisa, os residentes de Ângela querem perguntar alguma coisa. Marcos, quer falar alguma coisa, Marcos? Porque o pessoal não entrou ainda, não. Eu queria só perguntar uma coisa, Eutília. Ela não tinha nenhuma cicatriz do lúpus na cabeça, não, né? Ela lisinha a cabeça Lília, dele. eu vi essa paciente depois umas 2 vezes, porque eu me afeiçoei a ela e ela voltava para quando eu estava lá em outros momentos. Eu não lembro de ter visto. Depois eu perdi o segmento, ela também perdeu o segmento. Vocês vão ver que eu não tenho mais outras fotos dela. Mas eu não lembro de ter visto. Eu tenho um monte de foto dela, que ela foi depois em outro horário, sem muito aluno. Eu tirei muita foto dela e eu depois até posso disponibilizar para vocês. Tá? Ela não tem sobrancelha, também não tem cílios. Não. Volta a foto, Maria, por favor, a primeira. Não tem uma lesão de hipófise, não tem, que dá essa queda de cabelo toda? Ela não gente, tem cadê Marcos? Cadê os residentes? Marcos, não tem, não, uma lesão de hipófise que dá essa queda de cílios, sobrancelha e tudo? Cadê ele? Eu não estou lembrando agora, não. Os residentes que estudam muito. Se tiver algum residente aí, bota no Google acadêmico, gente.
Estou botando no up-to-date aqui agora. Pronto, aí, residente. Então, Lília, realmente caiu um pouquinho de sobrancelha, mas muito pouco. Cílio também caiu. Ela tem quantos anos, Eutília? Quantos anos? Ela tinha 25 anos, aí em 2017. Sim, axila, pelo pubiano também caiu tudo ou não? Não. Não, tá. Maria, pode passar, então, para o 10º, tá? Acho que é o 10º, né? Bom, então, foi iniciado o tofacitinib, 5 miligramas 2 vezes ao dia, em associação à hidroxicloroquina, com melhora total da artrite e parcial da alopecia. Houve uma purificação importante dos supercílios, cílios, pelos axilares e pubianos. Eles estão dizendo isso, mas ela não teve uma perda importante, não. Ela notou que tinha aumentado, sabe? Não foram observados eventos adversos relacionados ao tofacitinib. Então, gente, o que foi que aconteceu? Por que eu trouxe isso para vocês? Porque eu queria ver na literatura o que é que tinha a meu favor, como a Ângela disse. A gente é uma zebrada do Dolcide de M05, mas eu lembro que eu fui uma época fazer um curso lá com o Smolen, lá aonde é que Smolen trabalha, gente? Pelo amor de Deus. Em Viena. E aí, lá no ambulatório dele, eu vi pessoas usando, não o tofacitinib, mas o baricitinib em lúpus. Eu vi muita gente usando isso. E tinha um mexicano comigo, também fazendo esse curso, e ele disse que lá eles tinham muita experiência, né? E aí eu fui procurar, então, na literatura. Pode passar o próximo, Maria. E aí eu vi porque não confundamos, a gente está falando de tofacitinib aqui. O baricitinib, o outro inibidor de Janus, ele está bem à frente nos estudos em lúpus. O tofa, eu só consegui encontrar esse estudo, é um estudo realmente randomizado, mas com N extremamente pequeno e que não levava em consideração nem quadro articular e nem alopecia, tá, gente? Ele levava em consideração marcador de assinatura de interfero. Ele dividiu as pessoas que tinham mutação naquele status e pessoas que não tinham mutação no status, e aí ele estudou o comportamento do inibidor de Janus quinase nos dois grupos. Ele viu que realmente no grupo que tinha uma doença mais grave, teoricamente com marcadores de gravidade, eles se beneficiam muito mais do que os pacientes que são de uma doença leve. Mas é só isso que ele chega à conclusão. Ele não chega à conclusão, ele não examina alteração de cabelo, nem RAC, nem aquele classe, né, de lúpus cutâneo, nada disso eles fazem avaliação. Eles só fazem avaliação genética nesse estudo. E aí eu fui ver, então, relato de caso, né? Pode passar o próximo. E tinha um caso igualzinho ao nosso, tá certo? Desse grupo de Singapura, então, da China, tá certo? Onde eles... o caso, o case report é idêntico ao nosso, muito parecido. Agora, eles tiveram um resultado estupendo. E aí, não sei se vocês lembram, mas quando a gente teve uma jornada aqui em João Pessoa, aquela doutora lá de Sergipe, a Regina trouxe um caso de uma paciente também, eu não lembro se era lúpus ou se era AR, com queda de cabelo secundária à droga. E teve uma resposta excelente com tofacitinib, tá? Passa o próximo, por favor, Maria. Ah, não é esse, não. Espera aí, o anterior. Ai, gente, eu esqueci de colocar as fotos, mas existe... não, esse próximo mesmo. Existem as fotos desse caso, eu vou disponibilizar para vocês. É impressionante como a paciente repilificou tudo. Ela tinha uma alopecia universal. E ela ficou com o cabelo grande. E aí ele até comenta no fim que ela teve que cortar o cabelo para casar, porque na China existe um tipo de seita, sei lá, de religião, que orienta casar de cabelo curto. Então, assim, eles tiveram uma resposta boa.
que a moça chegou até a cortar o cabelo. Então, eu vou depois colocar no grupo essas fotos. Me desculpem, eu não coloquei no slide. Mas a nossa paciente, ela teve uma leve repelificação. Pode mostrar agora, Maria. Você está vendo que está nascendo um cabelinho aí nela, tá certo? A sobrancelha realmente voltou, né? E essa foi a última foto que eu vi. Ana Carla disse que realmente ela teve e já faz tempo, foi em 2018, 2017, 2018, ela teve realmente cresceu o cabelo, não cresceu tanto, mas ela replificou bem e replificou a sobrancelha e os cílios, tá? Então, eu trouxe esse caso porque eu achei difícil, é um caso que pode acontecer com a gente, né? E que a gente tem que lançar mão da nossa independência, como a Ângela prontamente colocou, para que a gente possa tratar o nosso paciente da melhor maneira possível, mesmo sem estar na bula. A gente conversou com ela, explicou que aquela amostra que a gente tinha era para chikungunya, mas como ela estava com uma artrite muito grande, com essa queda de cabelo, se ela, sabendo como era a medicação, se ela topava entrar, fazer esse tratamento. E aí ela concordou e foi feito. Então, eu trouxe a exemplo para vocês, porque isso o tofacitinib, como o baricitinib, daqui a pouco o baricitinib vai ser uma boa opção para esses casos em que você tem essa alteração de lúpus cutâneo, né? De lúpus cutâneo, incluindo aí a alopecia. Eu também trouxe um caso do dia a dia, que não é nada do outro mundo, mas é uma coisa importante. E o que me fez trazer foi que a sexta-feira passada eu tive uma reunião com um grupo bem pequeno, nós tivemos com a Tudeodar, de discussões de caso clínico, aí isso reforçou o meu comportamento, né? Então, vamos lá. É um paciente maio de 2000, tá? Maio de 2021 foi quando tudo começou, ok? É um paciente de 46 anos, moreno, daqui de Pernambuco, e é montador de móveis, ok? Disse ele que em maio de 2021 teve uma dor no ombro esquerdo, procurou o ortopedista, que fez um ultrassom e disse que ele tinha uma tendinite bicipital. Passou fisioterapia para ele. Quando ele retornou na consulta, ele referia também dor na coluna. Aí ele foi para o reumatologista. Aí o reumatologista pediu HLA-B27, que foi positivo, um VHS de 15, uma PCR de 3,1, FAM e fator reumatoide negativos. Pediu ainda uma ressonância magnética de sacroiliacas que mostrava, que dizia aqui, né? Sinais de sacrileite bilateral, com atividade um pouco mais evidente à esquerda, afilamento condral do sacroilíaco bilateralmente, focos de edema em ambas articulações, entesite de sacroilíaca bilateral, conclusões, sinais de sacrileite bilateral com atividade um pouco mais evidente à esquerda. E foi prescrito para este paciente, em junho de 2021, há uns meses atrás, 2 gramas de sulfasalazina e naproxeno, 500 miligramas, 2 vezes ao dia. E aí ele veio para o meu consultório agora em setembro, né? Ele veio para o meu consultório agora em setembro, e aí eu conversei, não consegui caracterizar uma lombalgia inflamatória, achei que era muito mais mecânica, porque na maioria das vezes ele dizia que doía quando ele fazia certas posições da montagem do guarda-roupa, dos móveis, que às vezes acordava com dor, mas era uma coisa muito rara, nunca teve rigidez, nunca teve uveíte, nunca teve psoríase, nem doença inflamatória intestinal, sem história familiar, e estava usando essa medicação desde junho, com exame físico totalmente normal. Eu fiz tudo, fiz distância, occipito-parede, tracos-parede, fiz Schober, mandei andar na ponta dos pés, fiz lasegue, fiz manobra, fiz tudo. Ele não tinha absolutamente nada.
Bom, aí ele disse, por que ele estava no meu consultório? Porque ele queria ouvir uma segunda opinião, porque apesar de todos aqueles medicamentos, essa história que eu coletei dele, ele continuava com as mesmas queixas. E aí eu pergunto para vocês, o que é que vocês fariam? Mas o exame físico dele era absolutamente normal. Normal. Aí, o que é que vocês fariam? Cadê os meninos? Cadê o povo? Que isso é uma pegadinha. O que é que vocês fariam, né? O que é que vocês iriam fazer, né? Eu disse para ele, onde é que está a sua ressonância? Ele disse, no carro. Eu disse, vá buscar. Né? Primeira coisa, ele veio para um reumatologista sem a ressonância, só com laudo. Segundo, cadê os meninos? Gente, eu queria que vocês falassem, os residentes. O que ele pediu de exame? Um absurdo pedir FAM para esse paciente e pedir fator reumatoide, né? É o reumatograma de quem não está qualificado para fazer um atendimento reumatológico, né? Aí ele foi buscar a ressonância. Vamos lá. Aí ele foi buscar a ressonância. Vamos embora. Tá. T1, gordura, 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 nada, nada, e a gordura de distribuição normal. O STI, nada de edema ósseo, encanto nenhum. Levei o exame para a gente discutir com o radiologista, né? E aí, veja só, a primeira coisa, os nossos residentes e reumatologistas precisam saber ver ressonância? Precisam, né? Médicos radiologistas precisam estar qualificados para dar laudo de ressonância? Precisam. Você está entendendo? Ou seja, o paciente estava há 6 meses tomando sulfasalazina, naproxeno, né? Sulfasalazina, naproxeno, mantinha as mesmas queixas de a tendinite do ombro, quando ele forçava mais, aparecia, e a lombalgia mecânica, né? Então, aí, gente, ó, que fique... O que é que eu fiz? Tirei toda a sulfasalazina, deixei ele com só o naproxeno. Uma semana depois, ele me mandou um WhatsApp, doutora Ângela, está tudo do mesmo jeito. E aí eu tirei o metotrexato, o naproxeno dele. Ele foi no meu consultório hoje pela 3ª ou 4ª vez, do mesmo jeito, tranquilo, feliz, sem tomar medicamento nenhum e com a orientação da postura da atividade. Então, gente, olha, precisa. Aí eu trouxe uns slidezinhos para a gente fazer uma revisão rapidamente, ok? Aí eu trouxe uns slides para a gente fazer a revisão, tá? Então, o diagnóstico dele era uma lombalgia mecânica, eu retirei a medicação e agora ele toma anti-inflamatório se necessário e disse para ele, olhe, eu já tive pacientes com dor mecânica que depois desenvolveram uma doença de coluna inflamatória, vamos ficar só expectando. E essas 2 frases, o Arthur Deodat, ele colocou lá o que a gente achava sobre essas 2 frases. Elas são bastante pertinentes, né? E aí eu trouxe para vocês definições de sinais de atividade, né? Então, o que é que ele mostra aqui? A gente vê que a gente tem o que está à minha esquerda é o ilíaco direito e o que está à minha direita é o ilíaco esquerdo, ok? Vocês estão vendo, né? Então, a gente vê que tem um sinal brilhante no STI, né? Tem esse edema ósseo aqui, e que quando a gente olha para cá, em vez de ter aquela esclerosezinha que a gente tem na sacroiliaca, a gente tem uma imagem escura, né, preta, vou chamar assim, que para mim fica mais fácil, totalmente irregular. Então, esse paciente aqui, ele tem erosões
e ele tem um edema ósseo, ok? E aí, nessa mesma imagem ainda, a gente está vendo um edema aqui em cima, que é lesão de cápsula que esse paciente tem. Essa outra imagem aqui mostra um sinal brilhante, que a gente consegue ver aqui, ó, no STI, sinal brilhante, com uma erosão, que a erosão ela aparece como essa imagem preta, né? Que a gente consegue ver, são sinais de atividade. Né? Essa outra imagem é uma posterior, que no T1 a gente não está conseguindo ver, mas aqui vocês estão vendo o edema ósseo, né? A gente precisa aprender a ver essas coisas. Aqui é o sinal do backfill, que a Rafinha tanto fala, né? Que se você olhar aqui, parece que você tem uma articulação aqui e outra articulação aqui. Não é, nada mais é isso aqui do que essa área preta que aparece no T1, aqui é o T1, viu, gente? Que tem gordura aqui embaixo, que é a metaplasia que ocorre e a articulação faz como se fosse um espaço aumentado com a erosão, que é o sinal do backfill, que se traduz por dano estrutural. E outra coisa de dano estrutural é esse botão ósseo que a gente pode ver, né? Que a gente vê em T1, e aqui uma quase anquilose da articulação sacroiliaca, né? Então, a gente realmente precisa aprender a ver as imagens, né? Porque eu não aceito laudo e sem ver uma imagem em reumatologia. Eu acho que a gente precisa aprender isso. Aí, como eu tinha visto isso a semana passada com a Tudo Odai, tinha tido a oportunidade de ter tido esse paciente o mês passado, aí eu trouxe para vocês, né? Essa história mostra vários equívocos, né? O equívoco de se pedir PAN e fator reumatoide, o equívoco de se começar um tratamento sem ver a ressonância, o equívoco de se usar sulfasalazina para sacrileite, que pelos guidelines é para artrite periférica, o equívoco de se passar 6 meses tomando anti-inflamatório, né? Direto. Hoje a gente faz 15 dias pelos guidelines. Esse paciente, se realmente tivesse, ele deveria começar com anti-inflamatório 15 dias para a gente ver a resposta, definir depois se iria fazer sobre demanda ou se iria fazer contínuo durante alguns 2, 3 meses e avaliar todos os índices de atividade e tudo do paciente. Aí eu não sei se foi bom para vocês, né? Ô, Ângela, e talvez o equívoco, se é que a gente pode considerar assim, de pedir B27 para uma lombalgia que sequer seja inflamatória. Né? É porque, na realidade, sabe, Lília, na realidade, quem atendeu ele não fez uma história bem feita. Você está entendendo? Não fez uma história bem feita, né? Porque, assim, o paciente tinha nada, sabe? Aquela lombalgia que levanta o móvel, vai pregar, e a tendinite dele é aquela pistola que fica tim, tim, A tim, profissão, né? Ocupacional. É laboral. É laboral, né? Entendeu? Que ele fica com aquela broca, fixando as portas e tudo. Aí, assim, ó, gente, aí bem pesado. 6 meses de tratamento, né? Paciência, né? A gente precisa fazer uma medicina melhor, né? Então, assim, eu acho que esse caso dá para a gente aprender uma porção de coisas. Não sabe ver uma ressonância, pede para algum colega radiologista dar uma olhada, mas não acreditar em laudos. Né? Eu fiquei tão absurda que eu digo, será que eu estou vendo errado? Será que eu tenho um edema aqui e eu não estou vendo? Como eu tenho uma reunião de radiologia, que a Lília participa, levei, não foi, Lília, a reunião, aí Fernando Gugel olhou, mostrou, olhou, disse, Ângela, está certíssimo, não tem absolutamente nada. A gente chega a ficar aliviada, né? Porque, afinal de contas, a gente não se baseia em laudo de jeito nenhum. E a lesão dele é bem característica. Você vê que ela é posterior e inferior, bem característica mesmo. E aí o paciente hoje era feliz, quer dizer que eu não tenho mesmo, né, doutora? Tem não, meu filho, fique tranquilo. Eu tinha outro caso, mas aí pelo adiantado da hora, né, eu acho que era melhor a Sâmia, né?
E como dá trabalho desfazer diagnóstico, né? Dá mais trabalho desfazer do que fazer. É difícil, às vezes chega com biológico e assim, o É. biológico é vendido Sim, como com a medicação que muda a vida, né? Então você vai Escapou de biológico. Eu já peguei paciente Sâmia. com fibromialgia para eu tirar o biológico e o paciente piorava, sabe? E era assim, eu digo, gente, pelo amor de Deus, que dificuldade. Amor de Deus. É. E eu me esqueci de um negócio. Como ele, com 6 meses, ele não melhorou, a angústia dele é que o médico tinha dito: se o senhor não ficar bom, o senhor vai usar um biológico. Ele sabia disso, inclusive. Por isso que ele nem voltou com os 6 meses para o outro médico. Entendeu? O pior de tudo é desfazer o tal do FAM positivo, gente. Ah, Maria, é outra coisa triste. terrível, né? Esse é triste, né? E obstetra que pede muito, né? Muito. E FAM positivo numa grávida, nossa, é um suplício. Aí manda eu pra marco gente. retorno mensal só para tranquilizar, porque assim é muito complicado. E eles pedem muito de rotina, não tem diagnóstico. Parece que está fazendo parte do pré-natal agora, né? Isso, faz parte. Eu pego muito. E para vocês, e eu pego às vezes tratando, sabe assim. E para você dizer que não é, e assim, grávida, né? Algo, eu falo, é uma coisa muito estranha. Então, é difícil. É muito difícil você convencer. Tem um medo, né? Muito grande. Então, eu fico acompanhando todo mês só para assegurar. Não vai ter nada, não vai ter. Confia, porque é muito difícil. Eu já peguei um com FAM positivo que o obstetra mandou anticoagular, fazer Clexane, tá entendendo? Então, assim, tem umas condutas meio, assim, escabrosas. Absurdas, né? Absurdas. Isso. Portanto, residentes e reumatologistas, a gente precisa saber ver uma ressonância, né? Quer ver a tua, Sâmia? Porque eu tinha outro, mas eu acho que aí a gente vai... É rápido, doutora Ângela. Se a senhora achar que dá, eu também posso ir no rápido no meu também, não tem problema não. É importante para eles, né? Por mim não tem problema não. É porque tem outro que eu achei tão interessante também, então eu vou botar. Depois eu adapto um pouquinho, corro mais. Acho que é importante. É outro que eu achei que também era importante, entendeu? Então, vamos lá. Me chega no consultório uma paciente de 77 anos, em cadeira de rodas, obesa, hipertensa, diabética, hipotiroidismo, tinha um antecedente de paralisia infantil e estava com dificuldade de andar, por isso que estava em cadeira de rodas. Ela acha que a doença dela começou muito jovem, quando já tinha dificuldade para espremer pano, dizia ela, né? Começou pelas mãos, depois foi para o joelho, que o joelho inchava, dificultava a marcha, mas assim, sem nenhuma coisa mais gritante. Tá. Há alguns anos, disseram para ela que ela tinha artrite reumatoide. Passaram o Tecnomet com ácido fólico e ela acha até que melhorou. E quando foi ano passado, ela estava tomando novamente o Tecnomet, foi a João Pessoa, que o médico de João Pessoa associou a hidroxicloroquina. Mas este ano ela estava sem tomar absolutamente nada. E sempre fez hidroterapia. Não estava conseguindo fazer por conta do joelho esse ano que estava muito ruim. Bom, essa é a mão da paciente, ok? Essa é a mão da paciente, uma atrofia tenar importante, né? Hipotenar, né? Tenar é cubital, né, gente? Isso. Uma atrofia hipotenar importante. A gente olhando aqui, né? Parece até um pescoço de cisne, né? Não parece? Esse polegar não parece Z, porque tem uma quadratura. Tá. Aí eu fui examinar a paciente, quando eu peguei a mão dela, você vê que nessa foto aqui já não tem tanta deformidade, porque eu espichei a mão dela toda para o meio, em cima da coxa dela e bati a foto. Esqueci até de pedir para a acompanhante ajeitar. Ela tinha uma artropatia de Jacu, certo? Ela tinha uma artropatia de Jacu. Dificuldade para fazer a pinça, porque não tinha força. A atrofia tenal ou é hipotenar, gente? É hipotenar, né? Eu acho que é. Hein, Eutília? Não é hipotenar, né? Ou é tenar? Vai, gente, ninguém vai me dizer não, vai confirmar aí não, para mim, por favor. Ela não tem nos dois lados, não. Ela não tem no lado cubital, não. Ela tem só no lado do polegar. Não.
É como? É tenar. É tenar, É tenar mesmo. É tenar. Tá. O peito da mão E é tenar. Tá. Crepitações no joelho direito com aumento de volume, ok? E já trazia esses exames. Olha eu na chapa, tá? E já trazia esses exames. Aí eu quero que vocês olhem bem direitinho, tá? Porque depois eu vou perguntar para os residentes, hein? Felipe, Daniel, que estão aí, que não são mais residentes. Estou olhando o raio-x da paciente. Não, e detalhe, ela não tem atrofia de interósseo, né? Que apesar daquela deformidade toda, ela não tem atrofia de interósseo. Posso passar o próximo, né, gente? Aí, ó, o próximo dela, né? Esse aqui é para a gente ver a articulação do trapézio metacarpiana, né? Ver que os ossos do carpo estão direitinho, ver se vocês acham mais alguma outra coisinha que está quase mordendo a gente. O joelho dela, ok? O joelho dela. O joelho dela, ok? Bom, agora eu vou pedir para que os meninos digam alguma coisa. Vamos, Felipe, Daniel, Rosinete, Juliana, querem falar alguma coisa? Eu vi naquele raio-x uma diminuição imensa do espaço, inclusive com erosões ósseas na mão direita, foi. Na mão esquerda, eu vi inclusive uma periostite, né? Lembra muito os pacientes de AP, eu achei muito parecido com AP. Quem concorda com Rosinete? Hein, Felipe? Tu que está juntinho de mim. Então, eu vi condrocal aí no ligamento triangular. Você viu a condrocalcinose? Gaivota. Peraí, Rosé, daqui a pouco a gente chega aí. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Tá, então deixa eu voltar lá, compartilhar, tá? Deixa eu voltar lá, né? Então, ó, se a gente voltar, gente, ó, essa paciente ela tem um carpo bem, ela não tem um carpo ruim, porque como ela foi a imagem foi feita mais para os dedos, dá a impressão que o carpo pode estar até diminuído, mas não está. Ela tem alterações de metacarpos direitinha, sem nada, alterações proximais e distais, não é? Então, ela tem uma lesãozinha que parece em gaivota, uma lesãozinha em gaivota, uma lesãozinha em gaivota. Essa lesãozinha é aquela que ele chama de show tooth, que é dente em serra, ok? De dente em serra, com comprometimento de risartrose importante. Aqui a gente vê o comprometimento importantíssimo, e aqui a gente vê a calcificação no ligamento triangular, né? Tem calcificação aqui, tem calcificação ali, do outro lado. Tem uma artrose claríssima, né? Uma artrose que pega toda a extensão da articulação, pega toda a extensão. Um espaço bem comprometido, né? Comprometido. Artrose fêmuro-patelar, com calcificações e tudo, né? E fêmuro-tibial, importante também. Importante, né? Então, vamos lá. Então, essa paciente não tem artrite reumatoide, né? Essa paciente tem um JACU, né? Com osteoartrite importante de mãos, né? Com osteoartrite importante de mão, que nem doía mais, as mãos delas, no momento ela não tinha nem queixa nas mãos, né? E aí, qual foi a minha conduta? A única coisa que eu fiz para ela, como ela não tinha queixa de mãos, eu pedi um ultrassom do joelhinho dela que estava demasiado, para a Gugel ver se a gente tinha depósito de pirofosfato de cálcio, se havia inflamação, para fazer corticoide, depois uma viscosuplementaçãozinha, podendo eu utilizar um pouquinho de coxicina e um reuquinozinho, né? Ou seja, ainda bem que não fizeram muita coisa demais nessa paciente, né? Então, assim, aquilo que soltou os olhos da gente
quando o paciente entrou numa cadeira de roda com aquela mão. Quando ela entrou com aquela mão numa cadeira de roda, eu digo, poxa, será que é uma artrite reumatoide? Mostrando que a gente precisa examinar o paciente e precisa também ver as imagens, porque as imagens diziam que era artrose, mas não falava da condrocal, e ela tem condrocal. Ô, Okay? gente, Que é uma coisa do dia a dia. Deixa eu comentar aqui uma coisa. O jacu da paciente. A gente é muito acostumado a ver jacu secundário a lúpus, né? E febre reumática, né? A gente vê no lúpus Isso. e na febre reumática. Até outro dia eu estava discutindo com os residentes, outro dia não, faz um tempo, outras causas de jacu que a gente podia estar discutindo aqui hoje, né? Uma mulher de 77 anos, com a osteoartrite importante, até com sequela já. E aí, onde é que entra o jacu aí nessa paciente, entendeu? Eu acho que ela, de repente, poderia ter uma doença de jacu primária. Porque, pela história dela, essa deformidade dela vem de muito tempo. E existe a descrição de doença de jacu primária sem uma causa aparente. Para mim, eu acho que ela tem um jacu e desenvolveu, com o tempo, uma condrocal com osteoartrite. Entendeu, Eutília? Secundário. Na realidade, eu não fiz a revisão do jacu. Eu fiz a revisão para mostrar aqui bem rapidinho, eu fiz a revisão para gente. Eu fiz a revisão mais da osteoartrite, né? Que ele mostra essa imagem que a gente perde o desenho, faz como se fosse um quadrado do polegar, as deformidades, né? A redução de espaço. Aí eu trouxe aqui as lesões características, que é a de gaivota e do dente serrilhado, que ela tem. O comprometimento da condrocal aqui, ó, eu trouxe essa imagem aqui mostrando condrocal. Essa aqui dá para a gente ver, na dela não dava para ver. A condrocal aqui, a risartrose aqui também importante. E mostrando que no ultrassom, a diferença entre o depósito é quando você tem um duplo contorno e a cartilagem está no meio, essa aqui é da gota. Na condrocal, o depósito se está dentro da cartilagem. Isso é que caracteriza a condrocalcinose. Mas do jacu eu nem fiz a revisão, Eutília. A gente sabe que a gente pode ter na artrite reumatoide, pode ter no lúpus e na febre reumática. Se cair uma pergunta em prova para quem for fazer as doenças que se associam, e tem a forma primária, né? Eu também não fiz essa revisão na época. Algum residente que está aqui já fez alguma revisão nesse Alguma sentido? revisão que lembre? Ei, Felipe, Daniel, acho que a gente já fez no passado. Cadu, Marcos, Amália, cadê o pessoal? Mas eu não lembro. Ângela, essa paciente fez muito corticoide lá atrás, carregando a vida toda? Ainda bem que não fez, não. Carregando a vida toda o diagnóstico de artrite reumatoide na vida. Mas não fez, não. Agora, não é uma paciente muito aderente, não, entendeu, Lília, o tratamento? Porque, na realidade, ela não tinha muita sintoma, ela não tinha comprometimento de punho, tinha de metacarpo, trapar. Ela não tinha comprometimento de punho, não tinha comprometimento de cotovelos, ela não tinha comprometimento de ombros, ela tinha uma paralisia infantil que fez 3 cirurgias, que eu não botei para não alongar, e fez cirurgias do tornozelo, fez artrodese do tarso, entendeu? Fez artrodese do tarso. Alexandre, alguém fez alguma revisão de jacu? Eu posso depois olhar para ver, eu não lembro. Agora, outra coisa importante é que isso aí nunca foi uma doença reumatoide, né? Porque, assim, o acometimento distal dela é super importante e o proximal poupa tudinho, né? E, assim, as calcificações que ela tem no joelho são tantas que inclusive tem pequena articulação, você vê na mão também, né? Então, assim, pode até misturar a doença degenerativa com o condrocal, eu estou falando. No momento, a única coisa que incomodava ela era o joelho, que aí eu vou ajeitar o joelho dela, né? Com certeza, a gente vai dar uma ajeitadazinha. E as mãos, ela já estava acostumada, porque o problema dela é aquela risartrose. Uma paciente de quase 80 anos, a gente vai operar aquela risartrose, com aquela atrofia toda.
Não há, pelo amor de Deus, né? Não há necessidade. Hein, Otília, Sami? Acho que não, né? Não, Não, né? eu acho Então, que assim, não. uma Assim, coisa não é tão o fácil. habitual da nossa Não, conduta, né? pessoal, eu nem pedi fator reumatóide, nem pedi nada disso, hein, gente? É. Ela não trouxe também, eu também não pedi, É. porque a gente sabe que os pacientes acima de 70 anos pode chegar a 20% a positividade, né? Também não pedi, para não embananar nada, porque vai que vem positivo, aí eu tenho que explicar para ela que pedir que veio positivo e que não significa nada, aí o rolo era grande, entendeu? E é importante isso. Ontem eu estava no consultório, né, que atende vários médicos, aí chega uma paciente falando com a atendente uma confusão de uma guia do exame. E aí que não tinha colhido, e aí a minha atendente não estava sabendo resolver, eu tinha acabado de atender, eu disse, deixa eu ver o que é, chama a paciente. Nem era minha. Quando eu peguei a guia do médico, tinha sido até um reumatologista. Quando eu olhei, tinha assim, a paciente nitidamente fibromialgica, nitidamente, né? Assim, só do pouquinho que eu conversei. Sério, na guia tinha assim, fator reumatoide, anti-CCP, HLA-B27. Aí eu falei, meu Deus do céu. Porque normalmente a gente pede fator reumatoide, assim, por exemplo, alguns pacientes, inclusive, a gente tem que justificar para pedir o CCP, a gente tem que justificar, se ele for fazer por um convênio, de que ele já fez um fator reumatoide negativo para o convênio colher o CCP. Então, assim, eu olhei a guia, eu disse, gente, mas... E aí, assim, artrite, a justificativa, eu disse, tá, mas a artrite, tu tá pedindo HLA-B27, e a paciente já sabe, doutor, eu acho que eu tenho fibromialgia, sabe? Assim, essa questão dos exames é tão importante, né, que a gente fica... E o quão pode confundir a gente, né? Porque o fator não é o reumatograma, né? Não é o reumatograma que eles chamam, pede tudo, né? Gente, era fator reumatoide, CCP e HLA-B27. Aí eu vi o quanto estava perdido, né? E a paciente já falava, doutora, porque eu estou investigando uma fibromialgia. Aí eu disse, gente, está tudo perdido, assim. Talvez, se ele conversou com ela, que queria excluir, né? Porque ela chegou, assim, chateada porque o laboratório não colheu. Eu acho que, na verdade, era a operadora de saúde a que não autorizou a coleta, né? Porque não tinha muito sentido. Se tem um auditor vendo isso aí, ele não libera. De jeito nenhum. Ele não libera. De jeito nenhum. E aí, eu só, como com história de exame, dessas coisas de loucos, né? Só um comentário bem rápido, porque eu até me irritei ontem com um paciente. Foi uma vez só no meu consultório, eu pedi os exames para ele, porque não é que eu odeio todos, mas eu odeio grandemente nutrólogos que, assim, que não são nem endocrinologista. É o nefro que vai fazer nutrologia, é o cardio que vai fazer, ele pede uma porrada de exame, faz loucuras, e aí ele não sabe corrigir, né? O paciente chega, doutora, meu zinco deu muito alto, o que eu faço? Não faz nada, esquece isso. Aí, deixa eu lhe dizer, o paciente tomando uma cacetada de vitamina D. Injetável. Aí eu pedi os exames, e aí ele antecipou pelo WhatsApp, que eu vou atendê-lo amanhã. Vitamina D, 190. Sérica. Aí eu disse para ele, eu disse, conversando com ele, eu disse, olha, querido, é o seguinte, pare de tomar, pegue todas as suas fórmulas. O que tiver vitamina D, pelo amor de Deus, não tome, porque isso é nível de toxicidade. A gente, há uns meses atrás, chamamos uma... Aí, para ele não disse quem foi, não. A gente chamou a Vera Schinfeld, porque tem um cara em São Paulo que faz horrores de vitamina D. Ele vem também aqui para Fortaleza. Vem, mas ele foi cassado. Ele foi cassado. A gente fez um documento para o Conselho Federal de Medicina, porque eu represento a Câmara Técnica da Reumatologia. A Vera fez um documento, ele foi processado, foi suspenso a carteira dele, provisoriamente, mas foi suspenso, porque isso é um absurdo, isso é toxicidade, gente, de vitamina D. Aí sabe o que o cara fez para mim? Hoje, mandou uma mensagem para mim. Doutora, eu estou indo hoje para a nutróloga. A senhora pode explicar aqui para eu falar para ela? Eu não respondi, né? Dá vontade de mandar um áudio. Não respondi. Não respondi. Não, absurdo. Absurdo. Vamos lá, Sâmia. Era uma pegadinha para você. Não, eu tenho uma cunhada, só rapidinho, eu tenho uma cunhada, né? E assim, ela tem uma alopecia e começou na gestação, né? Que é até comum a gente ver. E assim, hoje em dia nem é tanto, mas incomoda muito ela, né? E aí eu topei com ela essa semana, e aí eu falei, ela disse, Sam, eu fui para todos os dermatos. E ninguém resolveu completamente o meu problema, então eu fui no nutrólogo. E aí o nutrólogo disse que o meu problema era deficiência de vitaminas. Gente, as doses de vitamina B12, de vitamina D, que esse nutrólogo
passou, e o pior é que eu fico constrangida. E foi a única coisa que funcionou. E agora eu estou me sentindo bem melhor. Para mim, ela está com o mesmo cabelo de sempre, né? Mesma coisa. Manda ela vir para Mariana Modesto. Mariana Modesto, Mariana Lima Modesto, é especialista em cabelo aqui em Recife. E aí tá a mesma coisa, mas eles têm um poder de persuasão tão grande, né? Assim, que o paciente acredita demais, né? E assim, eu tive uma paciente com espondilite mesmo, com alteração, tanto no raio-x quanto na ressonância. E aí decidiu, não, doutora, eu vou fazer o protocolo Coimbra, que é um protocolo Coimbra. E aí eu já tinha feito anti-inflamatório, não resolvia. Já tinha prescrito o biológico, já tem 2 anos que ela desapareceu. Não, doutora, eu não vou fazer nada, eu vou ficar no protocolo Coimbra porque eu tô bem. Eu disse, tá bom. Então eu não posso fazer nada, né? Eu tinha 2 residentes que tinham um cabelo super lindo. Aí um dia ela virou para mim, Camila e... Quem era junto com Camila? Era Camila e Ilana. Doutora Ângela, meus cabelos como estão lindos, a gente está tomando colágeno. Todo dia a gente toma os colágenos da gente. Eu falei assim, e o dinheiro do salão? Parou? Claro que não, né, doutora? Eu digo, tá bom. Tá bom. Vamos lá. Vou tentar aqui correr para a gente acabar rapidinho. Eu adoro discutir caso clínico, o meu ficava aqui. Eu também adoro. Não, eu acho ótimo conversar essas coisas, né? Porque a gente vê cada coisa escabrosa que a gente... Acabou que eu já revelei uma... Peraí, que eu vou botar no começo. Já revelei uma parte, né? Mas foi rápido. Foi rápido, não foi, doutora? Foi rápido, linda. Pronto. Então, vamos lá. Vou começar, na verdade, porque a gente assim, não costuma ver com certa frequência esses casos que eu vou apresentar. Na verdade, eu vou apresentando só um caso. Mas são 2 pacientes que chegaram no serviço. Na verdade, elas entraram pela obstetrícia, certo? E depois elas acabaram indo para a clínica médica e a gente deu parecer lá na clínica médica, tá? E eu vou apresentar um caso desses. Tá tudo bem com a imagem? Tá ótimo. Pronto, identificação. Bota só botar aí em forma de apresentação, né? Só um minutinho. Perfeito. Tá tudo certo? Perfeito. Pronto. Então, ela é uma paciente do sexo feminino, de 29 anos, né, do interior do estado do Ceará. E a queixa dela era que tinha muito episódio de vômitos 5 dias antes do parto. Né? Então, essa é a história, assim, a história da doença dela, início do quadro com náuseas, vômitos, né? Com restos alimentares sem sangue, mais de 10 episódios, com esse período de 5 dias após o parto, né? Na verdade, ela teve um parto prematuro, e evoluiu também com contração da diurese, uma febre intermitente, com calafrio, uma dor no mesogastro, e assim, ela foi encaminhada, né, do setor da obstetrícia, que inicialmente ela não foi avaliada pela obstetrícia do nosso serviço, mas ela foi encaminhada para o nosso hospital, né, que é referência para obstetrícia de pacientes ou puerpério de alto risco, e aí ela chegou no serviço, né, inicialmente na clínica médica, com diarreia aquosa, com muco, né, sem sangue, né, também cerca de 10 episódios, ureia de 82, creatinina de 3, né, PCR elevado. Inicialmente foi conduzida como um processo infeccioso, iniciado ceftriaxona, certo? Também se evidenciou um VDRL de 1/16, e optou-se por fazer bezetacil na internação, e ceftriaxona por 7 dias, e a paciente acabou evoluindo, né, com melhora clínica e laboratorial, e aí tendo alta dia 29/7. No dia 30, ela teve uma recidiva da dor abdominal, com vômitos escurecidos, e foi interrogada se era hematema, se fecaloide, né? E ela já tinha um quadro abdominal mais exuberante, com a parada de eliminação de fezes e flatos, contração da diurese, e ela teve nova internação no hospital, e ela foi transferida novamente para a clínica médica, tá? E aí ela apresentava os vômitos, né, a diarreia, uma perda de peso importante, né, cerca de 10 quilos no período. De história patológica pregressa, isso aqui apagou, engraçado, doença da infância, mas nada assim alterado que ela tinha, né? Fez um pré-natal direitinho, assim, de vacinação completa, só não tinha tomado a vacina para Covid, então, assim, não tinha nada de nota nessa parte, né? De história ginecológica, tudo bem, gesta 2/2. Ela tinha um filho nascido vivo, né, assim, a termo, sem intercorrência, e esse segundo filho agora, que nasceu no finalzinho de julho, né, e tinha esse diagnóstico aí de sífilis na gestação, tratada com 3 doses de penicilina bezatina.
e também o parceiro foi tratado. Né? História social também nada digna de nota, não era um paciente etilista pesada, nem com nada que fosse, assim, algum fator de risco para ter um quadro também relacionado a esse quadro abdominal dela. História familiar também, assim, com relação ao quadro abdominal e o que ela apresentava também nada digno de nota, só tinha essa avó que falecida de câncer, né, uma hipertensa, e aí tinha esse filho dela que era saudável de 6 anos de idade. No exame físico, assim, uma paciente orientada, né, mas assim, orientada, cooperativa, norma corada, auxílio cardíaco normal, auxílio pulmonar era diminuído nas bases, mais no hemitórax direito, saturando 96, frequência respiratória de 28, o abdômen era plano, mas os ruídos diminuídos, era flácido, normotipânico, traube livre, mais doloroso, a palpação difusamente, mais em mesogastro e flanco esquerdo, sem massas e visceromegalias, tá? E de extremidades, assim, também nada digno de nota. Esses eram os exames da paciente, certo? E aí, você tem alguma coisa nesse quadro dos exames da paciente que chamava a atenção de vocês? Vamos lá, residentes, quem tiver aí, as outras ficam para depois. Cadê os meninos que não falam, hein? Meu Deus do céu. Porque tem uma alteração que chama-se, que vai ajudar a gente a pensar no diagnóstico posterior. É uma linfopenia, né, Nancy? Isso, muito bem. Assim, chamava atenção, ela tinha uma hemoglobina boa, né? Tanto que batia com o exame físico que ela tinha, né? Não tinha uma leucocitose tão importante, né? Que a gente pensasse assim, será que é um quadro abdominal infeccioso, né? E assim, ela não tinha essa leucocitose, não tinha bastões, né? Mas o que ela tinha era essa linfopenia. Sem atipia, né? Sem atipias. Né? E o que ela tinha mais? Alguns distúrbios de eletrólitos, né? Assim, algumas alterações, lógico que era normal, paciente com diarreia e com vômito, né? Mas a função hepática normal, né? Aqui ainda não tem amilase lipase, mas vai ter posteriormente. Uma albumina que estava um pouco diminuída, que na verdade estava diminuída mesmo de 2,4, e ela tinha uma PCR de 65,93, né? Do dia 10, que estava em ascensão. O dia 1º era de 3,13 e posteriormente 65, tá? Os hormônios tireoidianos aparentemente normais, sumário de urina, nitrito negativo também em 2 ocasiões, né? Bactérias ausentes, assim, relativamente inocente. Né? Hemocultura, agora aqui, dia 10 de agosto, já com hemocultura e urocultura negativas, certo? Fez uma endoscopia, né? O que ela tinha? Uma esofagite erosiva, grau A de Los Angeles, uma pangastrite e uma cicatriz de úlcera em antro, né? E a paciente até foi tratada, né? Aqui, o que foi feito durante a internação? Iniciado albendazol, né? Tazocin, ceftriaxona, porque era um quadro bem exuberante, uma paciente que estava perdendo peso, 10 quilos, albumina reduzida, iniciado tazocin, ceftriaxona, metronidazol, aquele padrão mesmo que a gente faz para paciente com quadro de abdômen, né? Agudo, assim, que chega aparentemente não cirúrgico, porque ele era flácido, foi corrigido de distúrbio eletrolítico. Só uma pergunta, Sâmia, essa antibiótico terapia foi pensada, então, pelo quadro abdominal dela? Foi pelo quadro abdominal. E tem uns exames também, que ela tem um raio-x de tórax alterado, né? E aí que eu vou mostrar posteriormente, mas foi feito tudo pelo que a gente viu relativamente empírico, né? Porque as culturas eram negativas, ela não tinha uma leucocitose importante, né? Mas assim, a paciente grave, né? Apesar dela estar assim orientada, mas ela tinha um abdômen assim bem comprometido no sentido de alteração funcional, né? Muito vômito, muito diarreia, né? E uma paciente puérpera, né? Que na verdade estava com poucos dias que o bebê dela tinha nascido. E aí, os novos exames dela, né? O que aconteceu do dia 11 para o dia 18 de agosto? O que a gente vê agora é uma anemia que apareceu, né, com essa paciente, mas ela tinha aquela esofagite também, tinha uma cicatriz de uma úlcera, né, que apareceu, que a gente não sabe em que momento, porque já era a cicatriz, e a linfopenia persistente, né, dessa paciente, que realmente chamava a atenção, que não casava, né, com o quadro da paciente, onde é que a gente encaixaria essa questão da linfopenia persistente. Né? E novamente o que a gente via aqui é uma leucocitose, que não é uma leucocitose importante, né? Que a gente pensava no abdômen bem do padrão infeccioso, uma pielonefrite, né? Que eu tive, né? Nesse meu terceiro filho, agora que tem 10 meses, ele nasceu, eu tive alta da sala de parto, fui para casa e comecei com uma dor que eu não conseguia deitar e nem sentar. Não conseguia deitar e nem sentar. Eu disse, será que é da cesárea? Será que foi da anestesia? E aí, no dia do Natal, eu liguei para minha obstetra, ela, não, eu vou aí. Quando ela me examinou, ela veio na minha casa e falou, Sam, é uma pielonefrite, tu vai internar agora
E aí eu deixei o bebê com 3 dias em casa, me internei, eu estava com ilho paralítico e com pielonefrite, né? E aí passei 4, e assim, foi bem, assim, bem importante mesmo o quadro, porque inicialmente eles acharam que era cirúrgico, porque eu tinha uma distensão super importante, né? Mas, assim, foi resolvendo, e aí deu certo, só com antibiótico, fiz Clisté, assim, era soro, era 3.500 todo dia, eu já não tinha mais acesso, porque era soro com potássio, mas graças a Deus deu certo. Né? Mas essa aqui não, ela não tinha leucocitose, né? Assim, não tinha nada que assim, lembrasse tanto, não tinha bastão, nada que lembrasse tanto um processo inflamatório, né? Infeccioso, desculpa, inflamatório ela tinha, mas infeccioso, né? E aqui, assim, a função renal relativamente estável, nada tão comprometido como ela teve lá na primeira internação. Função hepática continuava normal, alguma alteraçãozinha discreta de fosfatase alcalina gama-GT, e tinha essa PCR relativamente, assim, persistentemente é mais elevada. Isso. O que aí aconteceu, né? Diante desse quadro dela, né, paciente fazendo antibiótico, persistindo com o quadro, vomitando, né, com a diarreia, foram pedidos outros exames. Aí continuou com esse VDRL 1/16, mas o FTABS veio negativo. As sorologias também não reagentes, só o anti-HBS, né? Reagente que ela deve ter se vacinado antes ou depois, assim, durante a gravidez, né? Na anemia, relativamente o que tinha uma ferritina, um ferro relativamente normal, proteína total normal, esse FTABS negativo, foram pedidos, na verdade ela entrou sendo pela clínica médica, então assim, tem vários exames que talvez se tivesse internado na reumatologia, a gente não tivesse pedido tantos, né, mas assim, o padrão de investigação maior que eles fazem, né, e aí o que aconteceu, tinha esse padrão de investigação também para marcador miocárdico, sumário de urina, traços de leucócitos, assim, nada também tão importante. E os outros exames, o que ela tinha? Aí apareceu algumas coisas que ajudaram a gente a pensar no diagnóstico quando a gente foi dar o parecer, certo? O que a gente viu? Tinha um complemento já mais baixo, né? Tanto C3 e C4 consumido. Tinha um FAM maior do que 640 nuclear homogêneo. Um anti-SM positivo, né? Depois eu vou mostrar o raio-x também, mas ela tinha um líquido pleural que o padrão aparentemente era um exudato, né? A cultura do líquido Ela tinha derrame pleural, era? Sim, eu vou mostrar posteriormente aqui no raio-x, que está na sequência dos exames. Também tinha esses anticorpos anti-indomício, anti-gliadina, né, que foram negativos. Para a SAF também veio negativo, um fibrinogênio de 322. A clínica médica tinha solicitado. Esse era o raio-x da paciente, né? Assim, a gente fica na dúvida, assim, olha um coração que parece uma área cardíaca mais aumentada, mas o que a gente vê aqui do lado direito era um derrame pleural importante que ela tinha, que inclusive foi puncionado e drenado, certo? Tem que ver esse padrão do exudato, tá? Que era maior à direita, realmente. Dá para todo bem mundo maior, ver. né, Sâmia? Bem maior, bem maior. Borra a esquerda, bem, né? a esquerda a gente praticamente não vê, né? Isso, exatamente. Borra a silhueta cardíaca também, né? O parênquima pulmonar. E aí o raio-x de abdômen, o que a gente vê aqui? Umas alças, né? Bem distendidas, que tem outros posteriormente. Novos raios-x, né? Esse aqui pós-drenagem, né? Que a gente já vê um padrãozinho melhor. E o outro raio-x dela aqui do dia 12. Olha a dilatação dela. Né? Uma dilatação, assim, que a gente vê o desenho da alça intestinal bem importante. Era um abdômen, assim, que você olhava, era um abdômen bem distendido. Apesar de flácido, mas era um abdômen bem distendido. Né? Da paciente que a gente vê bem, assim, o desenho das alças intestinais, né? E aí, na tomografia, tem um sinal, né, que depois de ler, porque em seguida eu vou discutir o que a paciente, qual foi o diagnóstico da paciente, que é um sinal que eles descrevem muito nos casos, né? Que a gente vai bater, depois eu posso até voltar para essa imagem dela, mas também tem um slidezinho que eu coloquei a foto do artigo, tá? Que é o que a gente observa, a gente vai continuar vendo as dilatações de alças, certo? Mas o que a gente vai ver muito nas alças intestinais, deixa eu ver aqui, é esse sinalzinho aqui que a gente fala, que ele fala sinal, é como se fosse um duplo contorno, ou que ele fala sinal em alvo, target sign, que a gente vê tanto num corte mais longitudinal, tá certo? Quanto mais num corte que ele pega a alça, como é que a gente fala? Transversal, agora, meio isso. Transversal, né? Transversal, exatamente, o que eu queria falar, axial. E aí a gente vê todo o contorno da alça e a gente vê esse contorno que ele chama de duplo contorno,
tá? Que é bem característico, não é exclusivo dessa apresentação, mas que ele é bem característico dos pacientes que apresentam esse diagnóstico, tá? E que envolve não só o que ele fala, é tanto o edema da parede, que é um infiltrado inflamatório, como os pacientes também apresentam um padrão de vasculopatia ou vasculite. Inclusive, alguns pacientes podem evoluir com perfuração intestinal, né, com quadros bem graves mesmo, com necrose de alça, importante. Certo? Então, assim, como essa paciente estava evoluindo com esse quadro arrastado abdominal, ela foi para MPT, porque ela teve intolerância alimentar importante, né? Teve um desconforto respiratório por causa do derrame pleural bilateral recorrente. E aí se chegou a essa suspeita clínica, né? O que a paciente poderia apresentar? E aí, estudando, né, que a gente foi revisar o caso da literatura, né, a gente pensou no diagnóstico de enterite lúpica, tá? E aí, nessa suspeita clínica, foi iniciado metilprednisolona, né? E aí, essa paciente, inicialmente, ela não teve uma evolução tão boa quanto esperado, mas é porque ela teve um quadro realmente arrastado, né? Ela foi para a UTI e continuou fazendo o pulso de metil lá, com antibiótico, né? E aí ela foi evoluindo gradativamente com a melhora do padrão alimentar, né? Ela foi suspensa em PT, tolerância alimentar, melhorou do desconforto respiratório, né? Mais desmame do suporte ventilatório. E aí, assim, confirmando o diagnóstico de enterite lúpica, ela pulsou, fez o corticoide, posteriormente com desmame, e associação com azatioprina e hidroxicloroquina, tá? Então, esse caso foi até apresentado numa sessão conjunta da reumatologia com a clínica médica, né? Porque essa paciente saiu da obstetrícia e foi para a clínica médica, tá? Então, assim, a enterite lúpica que a gente vai discutir, assim, não é uma condição que a gente tem vários casos descritos. A gente teve 2 por coincidência em agosto, né? E a gente teve dois casos em pacientes obstétricas, certo? E, assim, é um quadro que depende da literatura, em geral, descrito como raro, né? A maior casuística descrita, que é tanto que eu vou explicar melhor a questão dos achados nas tomografias e também a conduta terapêutica, na verdade, foi descrito até numa revista, né, de doenças raras. Né? Nesse artigo aqui de revisão, ele esclarece bem sobre esse quadro gastrointestinal e hepático nos pacientes com lúpus, mas ele frisa que depende do que você usar como enterite lúpica, né? Porque tem alguns trabalhos que até se o paciente tiver uma úlcera, ele considera no diagnóstico enterite lúpica, tá? Mas os demais, a maioria, quando tem esses achados tomográficos maiores de dilatação da alça ou com esse sinal de target sign, que é sinal de alvo que a gente vai ver melhor para a gente discutir, tá? Mas, em geral, é considerado como uma manifestação rara, tá? Nesse artigo aqui que eu estava falando para vocês, né, que é de doenças mais raras, ele compilou 143 casos anteriores e no hospital dele ele teve 7 casos, tá? E ele fez essa casuística dos 150 casos, né, descrevendo os 7 deles e descrevendo os principais achados, as principais propostas de tratamento para os pacientes que apresentem um quadro de enterite lúpica, né? Todos os pacientes com enterite lúpica, eles chamam a atenção pelo quadro de dor abdominal e distensão abdominal e, em geral, associado com um quadro de serosite, tá? Que muitos pode ser ascite ou pode ser outras serosites, como a nossa paciente também tinha a questão do derrame pleural, mas o mais comum é o quadro abdominal, né, a dor abdominal com ascite, tá? E a enterite lúpica, em geral, ela vem associada com um quadro de atividade lúpica, tá? Não é comum ele ser a primeira manifestação, tá certo? Em geral, ela vem num quadro em que a gente vê outras manifestações de atividade de doença, tá? Então, assim, ele discute nesse artigo as causas, né, de abdômen agudo, de dor abdominal aguda no paciente lúpico, né, que a gente tem as causas não relacionadas ao lúpus, como apendicite, litíase e úlcera, né, a paciente tinha uma cicatriz de úlcera no passado, a gente não pode esquecer da pancreatite, né, de hematomas, patologias ovarianas, de verticulite, né, pielonefrite, tá, que é bastante comum em pacientes gestantes, né? Mas tem uns quadros relacionados à patologia mesmo, à doença, né? Do lúpus, tá? E aí a gente tem que lembrar, embora raro, né? Mas assim, uma conduta que talvez... Será que a paciente poderia ter feito corticóide antes, né? Sempre fica aquela questão, né? Mas assim, a gente não pode esquecer, certo? Sempre ficar para o nosso aprendizado, né? A enterite lúpica. Tem a pancreatite relacionada ao lúpus também, pseudoobstrução, colecistite acolculosa, trombose mesentérica, tromboses hepáticas, medicações, tá? E perfurações colônicas, que acontece por
acontecer dentro do quadro de enterite lúpica, tá? Porque não esquecer que a fisiopatologia envolve 2 mecanismos principais, tá? Pode ter só o infiltrado inflamatório exuberante da parede, né, do intestino, a parede intestinal, mas eu também posso ter manifestações de vasculite, né? E são essas manifestações de vasculite que podem levar às ulcerações e perfurações e os quadros mais graves dos pacientes com enterite lúpica, tá? Então, assim, como é que a gente pode proceder, né? Então, o paciente com quadro do abdominal, né, no laboratório, né, que foi o que aconteceu, a gente pediu, né, na verdade já tinha sido pedido até pela clínica médica, né, avaliação laboratorial, né, com FAM, com anti-DNA, a gente vê na imagem, né, anormalidades da parede abdominal, não só a distensão, mas esse sinal, sempre em todos os artigos eles falam muito, desse target sign, né, que é esse duplo halo que eu vou mostrar para vocês ali, que tem uma imagenzinha, certo? Esse lumen dilatado, né, principalmente de jejum e de ilho, tá? Esse quadro clínico, como eu falei, ascite, náusea, vômito do abdominal, diarreia, manifestações em geral vêm associadas à atividade lúpica, né? Alguns pacientes evoluem com abdômen cirúrgico, principalmente os pacientes que evoluem com perfurações, tá? E o paciente também pode apresentar febre, né? Alterações de laboratório é aquilo que a paciente apresentava, né? PCR elevado, complemento baixo, leucopenia, linfopenia, anemia, trombocitopenia, proteinúria, e essas alterações de imagem, né, que a gente poderia encontrar, embora a minha paciente não tinha, quer dizer, a paciente que a gente deu parecer, né, que a gente avaliou nessa sessão conjunta, a CIT, né, pode alterações mesentéricas também aparecerem, né, pode ter um realce dos vasos mesentéricos, né, e um aumento, uma atenuação também da gordura mesentérica, tá? Então, aqui, dessas imagens, dá para a gente ver, assim, o típico que ele fala, assim, o mais bonitinho descrito do sinal em alvo, seria esse aqui, tá? Esse padrão aqui desse duplo contornozinho, tá? Que a gente está vendo aqui nessa setinha branca, né, da imagem da letra D, tá? Mas também pode acontecer dessa imagem bem desenhada da alça intestinal aqui, né, na figura A, que está com a setinha branca também, tá? E a gente pode ver, além disso, a gente pode ver também a só a questão das alças dilatadas, tá? Então, assim, é bem fácil. Todos os artigos que a gente, pelo menos eu li, que revisei, não são muitos, né? Porque não é uma casuística grande, mas desses 2 artigos de revisão, sempre ele chama atenção para esse sinal target sign, né? Que, inclusive, o radiologista do serviço que fez a avaliação, que ele fez, inclusive, um angiotomo, né? Ele chamou a atenção para a presença desse sinal na nossa paciente também, tá? Ficaram com alguma dúvida? Dá para ver direitinho? Ó, aqui, né, que a gente vê o halo, né, como fosse o duplo contorno, tanto da parede, né, como aqui ao redor do lúmen, né, e esse desenho aqui... Ver bem mesmo. Da alça bem delimitada. Ele fala, todos os artigos ele fala assim, para não esquecer, né? Que é sinal target sign. Tá? E a proposta de tratamento, né, desse artigo que ele compilou, esses 143 casos, mais os 7 dele, seria essa, né, que foi essa conduta tomada com a paciente, né, na suspeita de enterite lúpica, né, se o quadro for severo, né, o que a gente vai fazer? A gente vai pulsar com metilprednisolona, né, a sugestão dele foi fazer 250 miligramas, até 1 grama por dia, né, seguido da administração da prednisona oral, considerar a hidroxicloroquina com a redução da prednisona, e aí a questão do imunossupressor no caso de recidiva, né, mas alguns outros artigos eles consideram também a possibilidade de já no desmame você acrescentar imunossupressor, tá? E nos casos mais leves, você pode conduzir sem pulsar, fazer só corticóide oral, tá? Tem casos mais graves que realmente vão para a cirurgia, tá? Como a gente vê nessa outra aba aqui, tá? E aí, acompanhamento também, né? E se o paciente apresentar outras manifestações do lúpus, também pode ser feito pulso com ciclofosfamida, né? Na sequência, né? Hidroxicloroquina, que na verdade precisa ser na sequência em si, né? A gente pode a paciente já pode estar usando, mas a nossa paciente, o problema é porque ela não tinha diagnóstico anterior, né? Na verdade, foi a gestação, o quadro abdominal e o diagnóstico de lúpus. O que ela tinha que chamava atenção era aquela linfopenia, logo no começo, logo do pós-parto, e aquela história de que ela tinha o VDRL positivo, que tinha tratado ela e o parceiro durante a gravidez também, né? Que a gente ficou de olho, o FTBS dela era negativo, tá? Eu acho que era isso aqui para eu te apresentar para vocês. Foi ótimo, Sâmia. Nossa, super legal.
Me diz uma coisa, aquela perda de hemoglobina dela, que ela cai depois para 6, ela fez, vocês viram se ela tinha combis positivo, alguma coisa? Foi só pelo processo como um todo? Então, a gente já pegou posterior a isso, né? Porque ela ficou sendo conduzida pela clínica médica, né? Mas ela tinha aquela cicatriz de úlcera gástrica, tinha uma pangastrite erosiva e tinha todo esse processo, né? O diagnóstico também do quadro agora da doença autoimune, né? Então, quando chegou para a gente, ela já tinha apresentado, ela já estava em curva de melhora e a hemoglobina já estava subindo, né? Então, a paciente foi tratada e ela evoluiu com melhora e atualmente ela está no ambulatório, certo? Ela está no ambulatório com corticoide em dose baixa assim, está com 20 miligramas e com azathioprina. Azathioprina. Ô, Sâmia, até no chat foi falado aqui, eu não vi se foi pedido sorologia para citomegalovírus. Eu acho que eu coloquei... Não, essas sorologias, deixa eu ver aqui. As sorologias que tinham são aquelas que eu vi, que tinha de hepatite, né? Não tinha de CMV, não. A gente teve um caso muito parecido, mas ela já tinha o diagnóstico de lúpus e ela fez uma colite por citomegalovírus, tá? Obviamente que ela não ia ter respondido tão bem a corticoide, né? Mas só para lembrar... a gente também já teve. É porque ela não ficou na nossa enfermaria, né? Ela foi toda conduzida na clínica médica, né? A Malha falou isso. Talvez ela tenha até pedido, né? Assim, talvez não tinha lá na hora registrado, né? Ou tenha dado negativo, né? E, assim... mas o que tinha mais, assim, que estava lá mais registrado, né? E pontuado eram essas sorologias. Mas bem lembrado, sim. Bem lembrado, sim. Doutora Amália Fernandes. Eu acho que a gente já teve lá na nossa enfermaria, em Amália. Fala aí, não já tivemos lá por citomegalovírus? Já tivemos, sim. Já sim, foi Luísa. Era uma paciente que tinha lúpus, fez CMV, fez uma carga viral maior do que 6 milhões. Mas depois ela abriu um quadro realmente de colite lúpica também, após o tratamento da CMV. É interessante. E ela tinha esses achados também na tomografia? Ou não? Porque também nem sempre acontece, né? Como ele fala, tem que ter, para ter o achado, né? Típico, tem que ter o acometimento tanto de infiltrado de parede, quanto tem o acometimento também de vasculopatia, né? Que nem sempre acontece nos dois. Aqueles achados do sinal em alvo, né? Bem típico, né? Que assim, eu achei super Amália, parece que ela tinha paciente, não era? O achado também? Hein, Amália? Eu acho que tinha, doutora Ângela. Eu não cheguei a ver a imagem, mas eu acho que no laudo tinha. Mas depois que você falou, comecei a me lembrar. Eu acho que tinha essa imagem. Importante para a gente procurar para ver, né? Se a radiologista chamou a atenção para essa alteração. Isso. Né? Que é bem típico. Mas o interessante é que ela não tinha o diagnóstico prévio, né? Se o paciente tivesse o diagnóstico prévio, aí já saía se buscando essas outras coisas mais, eu fiquei na dúvida, essa história também do VDRL da gravidez, entendeu? Ela tinha esse VDRL da gravidez que trataram o esposo, tinha essa linfopenia que eu acho que já tinha, porque no exame inicial, né, do 5º dia já do pós-parto, ela já estava com essa linfopenia, né? Então, assim, pode ter passado batido, né, durante a gravidez. Depois ela tem duas coisas, né, Sam? Derrame pleural unilateral não é o comum no lúpus. Isso. Sempre que a gente tem o derrame unilateral, a gente fica de butuca para tuberculose, para outras coisas. E a outra coisa, eu pensei nas duas coisas e me esqueci agora. Pronto, como é que pode, hein? Linfoma? Não, era do derrame que eu ia falar de duas coisas e me esqueci. Diagnóstico diferencial? Era, mas não me lembro o que foi. Como é que se diz? O derrame, que não era... Sim, e a proteína C reativa muito elevada, né? Isso. Então, uma proteína C reativa muito elevada, aí a gente vai atrás de infecção, citomegalovírus, outras coisas, se bem que um quadro de vasculite você também pode levar uma PCR, né? Mas, assim, unilateral, uma PCR extremamente elevada, que saiu de quase nada para quase 80, né? No derrame unilateral, com quadro abdominal, aí tem que pensar em tuberculose, citomegalovírus, essas CMV, coisas, né? A gente só pensa em CMV. CMV. Mas muito bom o caso, viu? Muito legal. Hoje a gente aprendeu, foi coisa. Hoje foi bom, né? A discussão foi ótima. Foi bom, um bocado de coisa que a gente viu hoje.
Foi. E a gente não Bacana. combina nada, né? E a gente não combina nada, né? Nada, e veio tudo diferente, né? Caso diferente, foi bem. A gente não repete, né? Parece brincadeira, É. mas eu não sabia o que vocês iam apresentar, nem vocês sabiam o que eu ia, ninguém sabia de nada. Vamos Foi ver se na bem próxima isso. dá certo. Foi Vamos ver bem se na bacana, próxima teve dá muito certo de novo. aprendizado. Gente, boa noite. Beijo Beijo, pra Parabéns, obrigada aí a menina, foi vocês. ótimo, Tchau, foi ótimo, obrigada, maravilhoso. gente.